Eu sou a Steph e hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre um filme que é tão fantástico, tão absurdo e ao mesmo tempo tão encantador que chega até mesmo a ser difícil de escrever esse filme. Eu confesso a vocês que pra mim ele foi uma grande surpresa. Eu já tinha ouvido falar sobre ele, mas eu não imaginava que ele era um filme tão gótico e absurdo, tipo... Ele é uma mistura de Evil Dead com A Volta dos Mortos-Vivos, com algumas coisas do David Lynch. Eu sei, pode estar parecendo que é muita mistura, mas sabe quando você mistura um monte de coisa e acaba criando algo novo que, tipo, tem suas próprias regras e acaba se tornando meio que original? Então, esse é o caso de Della Morte del Amore, ou em inglês Cemetery Man, que é o nome mais conhecido, e em português eu vou ter que pesquisar porque eu não me lembro, eu vou ser bem honesta. O nome em português faz bastante sentido com o nome original, que é Pelo Amor e Pela Morte, mas enfim, eu já enrolei muito, né? Hora de falar um pouco sobre esse filme, porque de verdade mesmo, vocês precisam conhecer ele é fantástico. Bom, pessoal, nessa semana a votação tava bem misturada, né? Tinha filme coreano, tinha filme italiano, os filmes não se batiam tanto entre si, porque um era de vampiro, o outro era sobre zumbi, o outro era meio pós-apocalíptico, então tava uma misturada aí. E sendo sincera, eu não fazia ideia do que as pessoas iriam votar, porém, todos os filmes eram muito interessantes. Eu confesso que eu não imaginava que esse filme iria vencer a votação, porque ele não é um filme tão conhecido assim. E, sinceramente, isso me surpreende, porque é um filme de verdade muito fantástico. Esse filme, como eu disse a vocês, ele carrega alguns elementos que nós já conhecemos e já vimos em algumas outras mídias. A estética desse filme carrega bastante do gótico, é aquela coisa bastante envelhecida, que remete bastante a algumas obras literárias, sabe? Essa ambientação em cemitérios, esse convívio diário com a morte e às vezes muito mais o estranhamento com a vida do que com a morte em si, porque tudo já é esquisito demais. Então, eu particularmente adoro esse tipo de estética. A estética desse filme me lembra bastante a estética de A Noiva Cadáver. Eu sei que é ambientado em um lugar diferente, mas eu diria que mais a parte que se passa, tipo, no mundo dos mortos, sabe? Me lembra um pouco. Talvez A Noiva Cadáver tenha pegado um pouco de inspiração nesse filme, já que ele é de 1994, então ele saiu antes. Com certeza também tem algumas inspirações, como eu disse a vocês, de Evil Dead e de A Volta dos Mortos-Vivos. Me lembra um pouco nesse aspecto de, tipo, zumbis famintos, mas alguns têm alguns tons meio apaixonados, sabe? E Evil Dead, eu diria que é por causa desse humor absurdo, de algumas coisas que são tão violentas que acaba se tornando muito rápido e corriqueiro dentro do filme, sabe? Tipo, não é algo que você se importa muito depois de um tempo. Esse filme ele é bem absurdo justamente por isso, porque tem várias coisas muito estranhas rolando, mas parece que nada é chocante, tipo, tudo é só mais um dia de trabalho. E falando em trabalho, como o título original do filme sugere, né, Cemetery Man, o filme é sobre um cara que trabalha num cemitério. Mas não é um cemitério qualquer, é um cemitério que está passando por um fenômeno, digamos, um pouco inconveniente. Depois de alguns dias, os mortos retornam. Eles são bem fáceis de ser derrotados, e no filme ele até fala que é uma epidemia que está acontecendo, mas não chega a ser nada apocalíptico, é mais uma inconveniência mesmo ali. Eu diria que talvez é mais nesse aspecto de epidemia porque é uma cidade muito pequena, sabe, onde o filme é ambientado. Para poder derrotar esses zumbis, é aquele método que todo mundo já conhece, de mirar na cabeça, então ele tem esse aspecto que a gente já conhece, porém, aí vem os tons de originalidade. Os zumbis desse filme, eles têm comportamentos muito peculiares. Alguns são realmente mais violentos, sabe? Tem mais instintos, outros são amigáveis e divertidos. Eles têm suas personalidades próprias, tal como os vivos, e nem sempre eles atacam de imediato. Eu acho muito interessante que esse filme ele também pega muito essa coisa meio romântica, mas não romântica. Sabe o romântico do
sentido gótico, ultra romântico, aquele romântico que cai no mórbido, que é chocante. Então, esse filme tem bastante disso. Então se preparem para ter algumas cenas bem bizarras nesse sentido. E esse filme também tem algumas cenas bastante picantes, então não assistam com crianças, pelo amor de Deus, não faça isso, porque ele tem bastante coisa assim, tá? Ele é um pouco explícito, não chega a ser, tipo, totalmente explícito, tipo, ele tem algumas cenas com nudez, mas não é nada, tipo, pelo menos pra mim, que seja, tipo, tão chocante nesse sentido. Eu acho que a linguagem dele é mais chocante do que ele mostra em si, sabe? Se você gosta das obras do Álvares de Azevedo, que é o maior escritor gótico brasileiro, é muito provável que você vai adorar esse filme. Eu acredito que dificilmente ele teve alguma inspiração, porque eu não sei dizer pra vocês o quão conhecido o Álvares de Azevedo é na Itália, porém, tem essa pegada de alguns contos, sabe, do Álvares, e é algo que às vezes cai num aspecto meio Vocês sabem. Então, se preparem para esse tipo de bizarrice no filme, mas eu diria que é uma bizarrice que cai mais pro cômico, não é algo tão chocante assim. E voltando ao plot do filme, esse nosso querido trabalhador, que é constantemente confundido com funções que ele nem tinha. Eu acho engraçado que o personagem, ele é formado em biologia, acabou trabalhando como um zelador de cemitério, mas ninguém trata ele como um zelador, e por algum motivo que ninguém entende muito bem, todo mundo chama ele de engenheiro do cemitério. Ele também tem um parceiro, um cara que tá lá, que ajuda ele, que é mais uma figura cômica, digamos assim, do filme. É um personagem que não tem muitas noções morais e sociais, sabe? Eu não sei exatamente se eles quiseram fazer um personagem que era só cabeça oca, ou se foi algo que foi pensado mais nesse sentido de um personagem que tem algum tipo de deficiência. Eu acho que esse tipo de coisa envelhece bem mal, pelo menos pra mim. Porém, pro filme, o personagem acaba funcionando ali pra narrativa, sabe? Mas é algo que pra mim envelhece um pouco mal. Não sei se vocês compartilham da mesma opinião. Porém, a dinâmica desses dois personagens acaba funcionando, já que um é tão sério e tem uma visão de mundo tão fechada, enquanto o outro tá tipo, eu tô vivo hoje, acho que tá tudo ok. Ele tem algumas obsessões específicas que deixam ele feliz e tal, enquanto o outro, que é o mais sério, que é o protagonista do filme, ele tem focos mais românticos, mais absurdos, sabe? Ele se apaixona por uma viúva, fica obcecado por ela, e ela também é super esquisita, e a figura dessa mulher vai perseguir ele por um bom tempo mesmo. O filme ele trata bastante disso, de paixões absurdas, improváveis, e essa relação do amor com a morte, toda essa coisa do até a morte os separe, sabe? E também sobre o seu destino como vivo e essa relação bizarra dos vivos com os mortos. E também rola esse pequeno questionamento no filme sobre o que é melhor ali naquele universo, estar morto ou estar vivo, porque a vida nesse lugar é meio estranha, sabe? Talvez estar morto seja o mais adequado onde eles vivem. Então, de verdade mesmo, é um filme que eu super recomendo pra vocês, pra todo mundo que gosta de filmes que tem essa pegada mais gótica, mas é um gótico muito específico, não é um gótico qualquer, é um estilo muito específico de histórias góticas. Então, se você gosta dessas mídias que eu falei com vocês, seja Nova Cadáver, seja a literatura do Álvares de Azevedo, ou até mesmo esses filmes mais escrachados, sabe, dos anos 80, eu diria que esse filme é uma mistura de tudo isso, e se você gosta, você vai gostar desse filme. Pelo menos eu adorei, e eu sou fã dessas coisas, então fica essa recomendação pra vocês. E para facilitar ainda mais a vida de vocês, eu devo dizer que esse filme está disponível no YouTube com legendas e está numa qualidade boa, então todo mundo consegue assistir. Eu super recomendaria que vocês assistissem esse filme nesses dias chuvosos que estão para vir.
Inclusive, hoje está um dia super cinza aqui do Rio, não sei como está onde você mora, mas eu acho que ele é perfeito para um dia assim. E aí você faz uma pipoquinha e assiste. Olha que coisa boa, que coisa mais confortável, pelo menos eu adoro só de pensar nisso. E também, é claro, se você gosta desse tipo de coisa, mas não assistiu algumas das obras que eu mencionei, vá assistir porque é muito provável que você goste. E você pode até fazer uma sessão com vários filmes. Olha que negócio divertido, bacana para você fazer, né? E enfim, gente, muito obrigada a todo mundo que assistiu esse vídeo, muito obrigada aos membros do canal que votaram nesse filme, foi maravilhoso conhecê-lo, ele estava na minha lista há um bom tempo e eu fico feliz de finalmente ter assistido, foi uma baita experiência. Novamente, muito obrigada e vejo vocês no próximo vídeo.